altura. E logo pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim, você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Guia os nossos pensamentos. Venha falar conosco, nos edificar, Senhor, que a tua palavra venha, Deus, trazer acréscimo, transformação à nossa vida. Nos abençoa rica e abundantemente nessa noite. Me coloca em tuas mãos, Senhor. Cura-me, ó Deus, ajuda-me a transmitir a tua palavra nessa noite. Eu preciso de ti, sou um vaso em tuas mãos, Senhor, que junto com os meus irmãos sejamos ricamente abençoados, assim como todos aqueles que vierem assistir ao Senhor essa gravação, recebam da tua graça, da tua presença, que a tua palavra inunde cada coração. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus e que a igreja diga amém. Pode se assentar. Eu não quero muito me alongar na história. Se você por acaso não conhece, é bom que você leia o livro de Esther. Porque eu quero me atentar mais ao fato em si, ao registro bíblico, mas só para que a gente se situe, para aqueles que não sabem, Amã era um alto oficial do rei e no Império Persa. E ele estava cada vez mais sendo elevado e conquistando prestígio. Só que ele tinha um profundo ódio, um profundo ressentimento do povo judeu. E ele não gostava certamente do posicionamento dos judeus, de terem um só Deus, servirem somente ao Senhor. E o que mais começou a incomodá-lo foi que, quando ele passava, as pessoas o viam como como se fosse uma encarnação de uma divindade. Então, as pessoas se curvavam, se prostravam, reverenciando, como um reconhecimento de que ali estava alguém que, pela posição que ocupava, era como um semideus, um Deus na terra. Só que para o povo de Deus só há um único e verdadeiro Deus, que é o Senhor, amém? Então, quando ele passava pela rua, quando ele saía do palácio real, quando ele andava pelas ruas, todos se curvavam e ele olhava para Mardoqueu e estava lá Mardoqueu em pé parado, continuava fazendo o que estava fazendo. E ponto final. No máximo que ele talvez pudesse fazer algum tipo de reverência pela autoridade que passava, e nada mais. E não uma saudação como a uma divindade. E isso começou a incomodar muito o coração deste homem. Ele começou a ficar mais e mais ressentido e querendo acabar não só com Mardoqueu, mas também levar isso a todo o povo judeu, por saber que todos tinham o mesmo procedimento. Aqui, e na mensagem pregada hoje pela manhã, nós falamos a vida de um homem pagão, um homem não temente a Deus. Só que a gente vê na vida dele, nesse registro bíblico, atitudes humanas. A gente vê atitudes de uma pessoa, de um ser humano, que o pecado vai reinando, vai governando o seu coração, atitudes decorrentes do
pecado. Então isso nos serve de lição, nos serve de alerta, de aviso. Não é à toa que se está na palavra de Deus. A gente não pode também olhar a Bíblia e pensar, bem, só vou olhar para os personagens que eram tementes a Deus. A gente tem que olhar que tudo que está ali registrado, né, Deus pode falar de alguma forma. E a gente vê aqui nesse versículo 14, que o texto anterior diz que ele foi para casa muito chateado por ter visto Mardoqueu, e Mardoqueu não se curvou, não o reverenciou, não o adorou. Ele chega em casa muito chateado, ele reúne seus amigos, a sua mulher, a sua família, os seus filhos, né, para tentar saber, ver o que ia fazer. E aí nós vimos aqui o que todos falaram para ele. E o que falaram para ele foi um conselho, e que aqui é colocado como uma sugestão. Eles sugeriram, eles deram uma sugestão a Amã. E esse é um perigo pelo qual nós passamos. Conselhos ímpios. Conselhos ou sugestões que podem chegar a nós, mas que não são conselhos cristãos, que não são conselhos sábios, que não são conselhos ou sugestões dignas de um servo, de uma serva de Deus. O conselho que esse grupo dá a Amã olha, faz uma forca. Mas uma forca de 20 metros de altura. Para que todos vejam. E aí pede ao rei para enforcar ele lá. Acaba logo com isso, mata esse homem. Mas pastor, ali eram só ímpios poxa, mas nós não, somos o povo de Deus. Quantos conselhos ímpios estão dentro da igreja, irmãos? Quantos cristãos estão dando conselhos ímpios aos seus irmãos em Cristo? Ou às vezes aos de fora. Está passando luta com teu marido? Larga ele. Tu está aturando muito esse homem. Eu não tinha paciência para aturar isso não. Conselhos que chegam a nós, irmãos. E olha, o que chama a atenção aqui é que aqueles que deram essa sugestão foi a mulher dele, seus filhos, seus amigos, ou seja, os mais próximos. Porque se alguém pega a gente no meio da rua, vamos pensar, tu está andando no meio da rua, alguém fala, rapaz, deixa eu te dar uma sugestão aí, faz não sei o que, fala assim, é cara doido, hein? Que mulher maluca, né? Eu, hein? No meio da rua falando um negócio para mim. Por mais que faça algum sentido, você fala, Agora, quando vem do cônjuge, quando vem dos pais, dos filhos, dos amigos, aqueles que a gente puxa, meu amigão, minha amigona, que ali é minha irmã em Cristo, eu amo você, minha irmã, você é uma bênção na minha vida. Pasmem, aí que a gente tem que ter cuidado redobrado. Porque o nosso coração, irmãos, vai estar muito mais aberto a ouvir esses conselhos e sugestões. E talvez eles não venham da parte de Deus. Talvez eles não sejam santos. Talvez eles não sejam cristãos.
sejam conselhos de impiedade. E a gente vai ter que vigiar. E sabe aquelas sugestões isentas? Aquelas sugestões que se eximem de qualquer responsabilidade, porque você vê que eles falam aqui, mande fazer. Eles não falam assim, nós vamos fazer uma forca. Está escrito, volta aí no versículo 14. Zé e sua mulher, todos seus amigos lhe sugeriram, mande fazer uma forca. Aí depois de logo pela manhã, você peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Eles falaram para Amã, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos construir uma forca para esse Mardoqueu aí, a gente vai preparar tudo, a gente vai contigo lá no rei para falar. Foi esse o conselho? Cuidado com os conselhos, as sugestões isentas, assim, ó. Eu acho que você deve fazer isso. Eu acho que você deveria fazer aquilo. Porque se a bomba estourar, vai estourar em quem? Em você. Eu estou fora disso. Eu só dei um conselho. Foi só uma sugestão, uma ideia, assim, sabe? Mas eu queria só ajudar. Irmãos, a gente tem que vigiar o tempo todo. Diga junto comigo, eu preciso vigiar o tempo todo. Cuidado. Porque quando é o conselho, fala assim, ó, estou contigo, vamos lá junto. Vamos lá. Estou contigo, vamos lá junto, a gente está junto nisso aí. Agora o que diz assim, vai, manda construir uma forca. Vai lá no rei falar com ele. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Nós precisamos, irmãos, vigiar. O crente, ele tem que saber que a maior orientação para a sua vida vem da palavra de Deus. Vem do Espírito Santo de Deus. Vem da sua liderança. Tem que ter cuidado para saber. Eu não vou me guiar pelo conselho de qualquer pastor. E pasmem, eu já vi coisas de pastores que eu falei assim, meu Deus, deixa eu tapar meu ouvido e sair daqui. Eu tenho que saber o que a minha liderança fala a esse respeito. Quero saber o que o meu bispo fala a respeito disso. Espera aí, que conselho é esse? Que ideia é essa? Que sugestão é essa? O que a palavra de Deus me diz a esse respeito? Senhor, o que tu tens a falar ao meu coração? Mas às vezes nós estamos tão ansiosos, estamos tão preocupados, tão envolvidos com a situação, que às vezes chega qualquer um, o mais chegado, o mais próximo, mostrando uma preocupação. Poxa, você está passando essa luta, estou com muita dó de você, eu acho que você deveria fazer isso. Aí você fala, era disso que era isso que estava faltando, não estava conseguindo ver. Mas mesmo que pareça solução, você tem que sair dali, dobrar os seus joelhos e falar, Espírito Santo, confirme meu coração. Isso que foi dito ao meu coração, onde está na tua palavra? Deixa eu procurar o meu pastor. Pastor, o que o senhor acha dessa situação? Me ajude aqui. Me ajude aqui. Eu preciso verificar isso tudo, equilibrar isso tudo. Porque Amã foi seguir aquele conselho. E no que deu, seguindo a história, quem foi enforcado na forca?
O próprio Amã. A forca que ele mandou fazer pelo conselho dos seus mais chegados, serviu para ele mesmo. Serviu para ele mesmo, foi laço para ele próprio. Por quê? Porque ele recebeu uma sugestão, e essa sugestão agradou a ele. Que bom, boa ideia. E meus irmãos, tem tantas boas ideias. Se eu te contar as minhas boas ideias, você vai sair correndo dessa igreja. Que de boas ideias, a gente tem muitas boas ideias. Os homens estavam falando que às vezes eu estou ali sentado, quando estou no louvor, ou então na pregação, né? Eu estou ali assistindo. Aí eles falaram assim, pastor, quando o senhor vira a Bíblia, puxa um pedaço de papel e tira a caneta do bolso, né? Aí teve um que falou, se sou eu que estou pregando, eu falei, meu Deus, gente, vamos parar agora, deixa eu recomeçar outra mensagem, que deu ruim aqui. Eu ri, eles me fizeram, que cheguei aqui com muita dor de cabeça, eles me fizeram rir um pouquinho lá atrás, aí me ajudou a esparecer um pouquinho, né? Eu estava falando com eles, nem sempre que eu estou anotando tem a ver com o que o pregador está falando. Às vezes eu lembro alguma coisa da obra, falei, amanhã eu tenho que falar com o João, não sei o quê. Se eu não anotar, meus irmãos, eu vou esquecer. Se eu for contar com a minha memória amanhã, eu tenho que botar logo, escrever logo, botar lá na minha agenda. Quando eu chego em casa, eu passo para o meu celular, que aí eu sei que eu... não tem que resolver, não sei o que, às vezes eu lembro, boto logo no papel, pronto, já está anotado, agora acabou. Como às vezes eu também estou anotando alguma coisa que eles estão fazendo errado. Mas quantas ideias às vezes eu já tive, irmãos, que não serviram para nada, que depois com o tempo eu vi assim, meu Deus, mas que coisa mais besta, né? Minha esposa está me criticando porque eu botei os 2 banners lá para fazer o leilão. Ela falou, meu Deus, não acredito que você vai fazer isso. Eu falei, vamos brincar, né? Vamos brincar. A Carla já deu um lance de R$150. Aí já está indo bem, né? Já começamos, né? Ela achou essa minha ideia horrível, né? Eu falei, mas é uma brincadeira. Claro que eu não estou querendo leiloar o negócio como se fosse um objeto de valor. Para a gente brincar um pouquinho, né? Tal, né? Se vender por R$1, amém. Não importa, né? Mas às vezes a gente tem tantas ideias, mas a gente tem que ter cuidado com as boas ideias que às vezes chegam para a gente. A gente tem que buscar no Senhor emoções, sentimentos, circunstâncias, irmãos. Esse homem estava cercado de emoções erradas, ele estava com o coração dele ressentido. Ele estava cheio de ódio no seu coração, cheio de ressentimentos, de amarguras na sua alma. É esse judeu, é aquele outro, é aquela outra. O coração dele está, suas emoções, seus sentimentos estavam confusos. As circunstâncias estavam levando ele para uma atitude. E ele fez isso, ele se deixou levar. Pelo ódio, pelo ressentimento, pela amargura, pelos conselhos, tudo aquilo foi acontecendo. Eu tenho um jantar com o rei, um jantar com a rainha, a gente tem que ir e tal, é aquela confusão, vamos embora. Isso nos ensina, amados, que motivações incorretas podem nos levar a decisões sem sabedoria. O que nos motiva a tomar alguma decisão? Quais as nossas motivações? Porque às vezes ele toma decisões que não são sábias. A decisão dele de mandar construir essa forca foi uma decisão sábia? Em nada. Primeiro, tirar a vida de um homem. Ele não era nem rei, mas ele se sentia o rei da Pérsia. O rei me botou aqui abaixo dele e tal. E às vezes essas motivações, que às vezes estão até no coração de outros ao nosso redor, a gente tem que ter cuidado.
A gente tem que estar atento, porque a gente acaba tomando decisões que não são sábias, não são decisões vindas da parte de Deus, porque as motivações foram incorretas. E a gente tem que estar em oração, tem que estar vigilante, tem que estar com o coração limpo. Coração limpo, coração de amar, um coração sujo, cheio de ódios, amarguras, ressentimentos, mágoas. Coração sujo não ouve a voz do Espírito Santo, não tem a sensibilidade para perceber o que está acontecendo à sua volta. E acaba se motivando nessas coisas. E aí vem sempre um para dizer aí, faz isso, faz aquilo, vai por aqui. E se as nossas emoções, os nossos sentimentos, nosso coração não está limpo, não há um equilíbrio, a nossa mente fica desequilibrada. A gente vai tomando um monte de decisão, né? Compra isso, vende aquilo, vamos para cá, vamos para lá. E quando vê a vida está um bololô só, né? Um rolo só. Eu já peguei pessoas para tratar em gabinete que a vida estava enrolada. Por quê? Tive que começar, peraí, senta aí. O que é? Primeiro, eu já peguei pessoas sentadas diante de mim que... Fiquei parado, ouvindo. Agora a pessoa... Acabou. Desabafou. Botou para fora. Botei, pastor. Agora vamos conversar. Que estava com as emoções todas assim, sentimentos. Aí vem mágoas de família, mágoas do vizinho, e problemas e tristezas, coisas da infância, e isso, problemas na igreja, e no trabalho, não sei o que, vai misturando tudo, a mente desequilibra, irmãos. Amados, nós somos seres humanos, vasos de barro, somos frágeis. Você é frágil? Isso, amém foi de um amém assim, de quem não sou frágil não, né? Ainda mais os homens vão falar que eu sou frágil, né? Então eu vou dizer amém junto com você, porque eu sou frágil. Eu não tenho forças em mim, minhas forças não vêm de mim. Se eu não contar com Deus o tempo todo, irmãos, eu estou perdido. Quem é frágil, diga amém. Amém! Coitado de quem ouvir isso depois, né? Eu dei um grito aqui. Mas se a gente não tivesse cuidado, as emoções a nossa mente vai desequilibrando, a gente já não sabe mais, fica perdido. Irmãos, por que depois desse período aí de isolamento, ano passado, os consultórios dos psiquiatras encheram, os consultórios dos psicólogos encheram? Quantas e quantas pessoas estão se suicidando? Isso a mídia não fala, irmão, mas o nível de suicídio no mundo disparou. Não aumentou um pouquinho, não, disparou. Está todo mundo preocupado com os que estão morrendo por Covid, tem milhares de pessoas morrendo por suicídio. Porque suas mentes estão completamente destruídas, suas emoções estão acabadas. E aí vão tomar que decisões? Chega alguém e fala aí, é melhor tu levantar uma forca aí e mandar matar esse cara. É mesmo? Vamos embora. Então constrói uma forca, qualquer coisa. Estão acabando seus casamentos porque não procuram ajuda. Estão perdendo os seus filhos porque não estão buscando ajuda. Estão perdendo seus empregos, às vezes bons empregados, boas empresas. Estão perdendo. Porque mente desequilibrada.
E é um risco que nós corremos, porque nós somos frágeis, amém? Somos. Então a gente tem que buscar a santificação. Senhor, purifica o meu coração, santifica a minha vida, Senhor. Muda o meu interior, Jesus, limpa tudo que está sujo dentro de mim, porque eu quero ter sentimentos que venham do trono da graça de Deus. Eu quero ter um coração puro, porque na hora de eu ter que tomar decisões, eu vou estar pleno, prestes a ouvir a Tua voz e saber o que eu tenho que fazer, Senhor. Para não falar o que não devo, para não agir da maneira que não devo. E o único modo é buscar santificação no Senhor, uma nova vida, uma vida transformada, uma vida limpa pelo Espírito Santo de Deus. Mas uma outra coisa que a gente vê aqui neste versículo é a falta de amor ao próximo, né? Como se manda matar uma pessoa assim de uma forma tão fria, né? Ah, vai lá, constrói uma forca e mata. Vamos trazer para os dias de hoje. Né? Ah, tu pega aí uma arma aí, dá uns 3 tecos na cabeça dele, pega uma faca e acaba com isso logo. É o que a gente está vendo. Cada dia mais a gente está vendo o amor se esfriando. São mães matando os seus filhos, são filhos matando os seus pais, vizinhos se matando. Meu Deus! Por que isso? Porque estão ouvindo conselhos que não devem. É o egoísmo, o egocentrismo, que são o padrão desse mundo, mas não pode ser o padrão da igreja, não pode ser o padrão do crente, amém, irmãos? Não pode. Ah, mas eu vou resolver o meu problema. E peraí, por que teu problema é mais importante do que os outros? Porque a gente quer primeiro a gente, né? Primeiro eu tenho que resolver a minha vida. Não, eu tenho que resolver o meu problema. Espera aí, o que vai impactar na vida das pessoas à sua volta? Isso vai prejudicar alguém? Isso vai trazer algum transtorno na vida de alguém? E não só dos mais próximos, talvez de terceiros? A gente tem que pensar, porque o mundo sem Deus, cada dia mais, não está pensando nisso. Não interessa, eu quero saber de mim. Eu tenho que cuidar de mim, da minha família, o resto não importa. Só que Deus nos chama a viver em amor. E Jesus disse que a igreja seria conhecida nesse mundo, irmãos, não é pelas manifestações na rua, não é porque está levantando bandeiras políticas. A igreja não tem que ser conhecida por fazer grandes obras, grandes templos. A igreja tem que ser conhecida como Jesus ensinou. O mundo tem que olhar em nós e ver que nós agimos e vivemos em amor. É pelo amor que eles vão nos conhecer. Então, na hora desses conselhos, dessas sugestões, tem amor nisso? Tem amor ao próximo? Porque Amã estava mais preocupado com a alegria passageira, a alegria momentânea. Vamos logo resolver isso que eu tenho que ir para o jantar. E eles mesmo falaram, olha, você vai lá, faz uma forca, mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã pede ao rei para enforcar Mardoqueu. Assim, você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. Você vai trocar o teu prazer, a tua alegria. Vai logo, resolve, se livra logo disso e vai curtir. Olha que conselho, irmãos, que nós temos que às vezes ponderar. Será que isso, eu vou afetar uma pessoa, eu posso matar alguém na fé? Mas aí eu vou me alegrar, vou curtir agora sim, né? Nós temos que pensar, temos que ter cuidado, pedir orientação de Deus. Será que eu estou buscando uma alegria passageira, momentânea, algo mundano na carne? Só para me alegrar, me satisfazer, sem me preocupar com os outros? Nós temos que ter cuidado, porque as nossas decisões afetam vidas, irmãos.
Uma decisão que a gente toma já começa a afetar a nossa família. E da família, Jesus vai afetar familiares, irmãos em Cristo, colegas de trabalho, amigos e outros mais. E nós vamos prestar contas a Deus. As nossas decisões têm que passar pelo crivo do amor. Tem o amor de Deus envolvido? Tem amor ao próximo? Não tem, então peraí, isso aí não é um bom conselho. Essa não é uma boa sugestão. E qual o final daqueles que buscam apenas a sua alegria passageira, momentânea? Pensam só num prazer momentâneo, só em querer resolver o seu problema. O seu final é sempre infeliz, como foi o de Amã. Ele e a sua família foram enforcados, seus filhos também foram enforcados, e tudo o que ele tinha foi dado a Mardoqueu. Olha como Deus faz. Olha como Deus faz. Olha como a falta de sabedoria em seguir um conselho, uma sugestão, pode nos levar à ruína, amados. Pode acabar com a nossa fé. Você passou anos lutando, construindo a tua vida cristã, e a gente está ali, graças a Deus cheguei até aqui, aí declaramos aquele versículo, né? Até aqui o Senhor me ajudou, né? E às vezes uma decisão, um conselho que foi nos dado, põe a perder toda uma vida. Toda uma vida. Põe a perder tudo. Tudo. E esse homem perdeu literalmente tudo. Ele perdeu a sua vida. E o que é mais importante para nós, irmãos, não é só nossa vida na terra, porque todos nós vamos morrer. Mas o maior risco que a gente tem é de perder a salvação da nossa alma. Perder a salvação da nossa alma. E às vezes uma decisão, um conselho ímpio, uma sugestão que não vem de Deus, pode nos levar à ruína. Amados, o nosso Deus, Ele é extremamente organizado. Deus é perfeito, amém? A gente olha para o universo, eu não sei se você, tira alguns momentos às vezes para pensar no universo e ver como as coisas são tão perfeitas. O universo é uma coisa que a gente, até hoje os cientistas não sabem onde é o fim do universo. Até agora, cada vez mais que telescópios, lentes vão avançando, vão descobrindo galáxias, planetas, estrelas, assim, em dimensões que a gente nem sabe. Está a bilhões de anos-luz da Terra. Você sabe o que é isso? A gente olha para o céu e vê uma estrela brilhando e pensa, a estrela está ali. Não, o que a gente está vendo é a luz que ela emitiu há não sei quantos mil, milhões ou bilhões de anos atrás e que está chegando agora para a gente. Quem controla isso tudo? Deus. Cada planeta do nosso sistema gira em torno do Sol numa órbita perfeita. O único planeta que pode ter vida no nosso sistema solar é qual planeta? Terra. Porque se a Terra tivesse mais 1 centímetro perto do Sol, ou 1 centímetro a mais longe do Sol, a vida seria impossível.
Deus botou ela no ponto certo para que a gente possa viver, respirar. Deus planejou cada... Você já foi para uma região de mata, interior, ou então viajando de carro ou de ônibus, você vai vendo aquelas paisagens, você vai vendo as árvores, a vegetação, e você vê quantas e quantas variedades de tonalidades de verde. Você vai vendo aquela ali é mais clarinha, essa aqui é mais escura, e vai aquilo mudando. As folhas da árvore, cada uma tem um tamanho certo, uma dimensão. Deus planejou tudo isso. O universo é regido por leis fixas. Se eu soltar este lenço aqui, o que vai acontecer? Tem a chance dele ficar parado aqui? Não tem. Porque isso é uma lei que Deus criou, que o homem deu o nome de lei da gravidade. O homem só descobriu que Deus já fez. Deus falou assim: quando estiver aqui vai cair, vai ter uma força que vai puxar e parará. A gente estuda isso e pensa: ai, que coisa chata estudar isso tudo. Irmãos, pode até ser chato, ter que decorar aquelas formas, aquilo tudo, mas quando a gente olha e vê, foi Deus quem criou isso minuciosamente, cada detalhe, cada regra, tudo no seu lugar, no seu ponto certo. Que Deus perfeito, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que organizou. Porque a gente abre a Bíblia lá em Gênesis 1, né? E vai ver, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a gente vai lendo aquilo tudo, só que a Bíblia não diz quanto tempo Deus planejou isso. Se Deus planejou, também não sei. Mas vamos supor, porque quando a gente vai construir uma casa, a gente tem que fazer um planejamento, né? Ou vai chamar um arquiteto, ou vai sentar com alguém, né? Um engenheiro, e ver lá a planta, vai fazer isso e tal, parará. Ah, tá, agora está aqui, vamos fazer. Se Deus fez assim como nós fazemos, você imagina como Deus planejou cada detalhe de tudo no universo. E Paulo vai dizer que Deus cuida das coisas visíveis e das... porque tem coisas que nós não vemos. Você senta com alguém que estuda biologia, né? Tem Lelê, cadê Lelê? E tem... Júnior também está estudando biologia, né? E cadê Lelê? Está aí? Oi, Lelê, né? Júnior e Lelê estão fazendo biologia. Senta com elas e pergunta para ver coisas invisíveis. Você vê a mão de Deus, Júnior, nisso tudo? Você vê, Letícia? Que maravilha! Coisa que a gente não vê aos olhos nus, eles vão lá microscopicamente e vê que aquilo ali funciona numa ordem, num sentido, numa regra. Quem fez isso, irmãos? Foi Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso tudo? Eu não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com conselhos? Porque, irmãos, Deus nos chamou para sermos filhos de Deus. Nós fomos adotados pelo sangue de Cristo Jesus. Fomos enxertados na videira que é Jesus. Então, a nossa vida tem que ser planejada e não dominada por impulsos, por qualquer conselho, por qualquer sugestão, por melhor que ela seja, por mais bem intencionada que ela pareça. Eu tenho que ir diante daquele que é o Criador de todas as coisas e que fez todo o universo de uma forma tão perfeita, tão bem planejada, e falar: Senhor, só Tu podes me orientar no que eu posso e devo fazer. Me ajuda, Senhor. E não viver uma vida cristã, vamos embora, faz qualquer coisa que está bom. Não, é planejar, é dominar os impulsos.
Porque assim como Deus determinou todas as coisas, eu tenho que chegar para Ele e falar: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? E eu não posso me basear em conselhos humanos, pura e simplesmente. Eu não posso me deixar levar apenas pela palavra humana, eu tenho que saber o que o Senhor... Porque se Deus fez tudo isso e sustenta tudo, irmãos, Ele tem um plano para cada um de nós. Você crê nisso? Crê mesmo? Diga glória a Deus então. Nós temos que ter mais razão e menos emoção. Mas espera aí, pastor. Eu sempre ouvi dizer que a razão é inimiga da fé. Que se eu for muito racional, eu vou deixar de crer, vou deixar de ser crente, vai anular minha fé. Pelo contrário, irmãos. Quanto mais a minha razão se apega às Escrituras Sagradas e a quem Deus é verdadeiramente, mais a minha fé se alicerça nesse Deus tremendo e maravilhoso. E menos eu estarei suscetível a decisões desequilibradas, levadas pelo meu coração somente, impulsos quaisquer da minha alma. Porque eu vou parar e falar: Senhor, peraí, para. Está tudo. O negócio está feio aqui dentro, Senhor. Ih, tique e teco estão brigando. Tique e teco estão batendo no outro. Para tudo. Senhor, foi o Senhor que botou o tique, o teco, o toco, o tuco, né? Tem um montão aqui dentro, Senhor, mas o negócio não está funcionando direito não, Jesus. Eu estou triste. Eu estou amargurado, eu estou decepcionado, eu estou magoado, eu estou ferido, eu estou ressentido, eu estou desesperançado, eu estou descrente. Porque tem vezes que a incredulidade bate na porta do nosso coração. Você vai acreditar em Deus? Você acha que Deus consegue mesmo resolver o teu problema? Aí a gente fica assim: poxa, quanto tempo que eu estou pedindo a Deus para resolver isso. Eu acho que Deus não vai fazer não. A gente começa a se tornar um incrédulo dentro da igreja. Dizemos que cremos em Deus, estamos aqui dentro. Mas eu acho que, sabe, é verdade, bem que a irmã, aquela pessoa falou, o irmão fulano disse, né? Aquela outra comentou. Então a gente tem que tirar um pouco as emoções. Claro que a gente sempre vai ter emoções, nós somos seres emocionais, Deus nos criou assim, irmãos, e glória a Deus por isso, porque a gente se alegra, a gente se entristece, né? A gente está de bem com todo mundo, a gente também às vezes está com raiva de alguém, né? Nós somos cheios de emoções, mas a gente tem que ter cuidado que se o nosso coração estiver cheio de emoções que não são benéficas, nós vamos tomar decisões erradas, vamos sair do equilíbrio e daquilo que Deus tem perfeitamente planejado para cada um de nós, porque o plano de Deus para nós é perfeito. Perfeito. Então não tem que se precipitar, não se precipite. Diga para o seu vizinho: não se precipite. A gente não tem que se precipitar. E a gente quer às vezes fazer, resolver tudo, mas tem hora que a gente tem que parar. Vocês viram que esse mês de agosto eu dei uma parada? Vocês perceberam nisso? Que eu dei uma parada, falei: para, que a coisa não está bem aqui não. Espera aí, Senhor, deixa eu sentar ali, deixa eu ouvir Obadias. E falou muito ao meu coração aquela palavra. Eu precisava ouvir aquilo. Precisava. Tem hora que a gente tem que dar uma parada e falar: Jesus, põe em ordem
Assim como o Senhor no princípio criou os céus e a terra e botou tudo em ordem, está na hora de botar em ordem a minha vida. Eu chamei os diáconos e falei, me ajuda aí, vocês vão pregando. Pastor, o senhor vai pregar? Não vou pregar não, vai pregando aí, meu irmão, que eu deixa Deus me tratar. Deixa Deus me tratar, que eu preciso. Porque sem Ele eu não sou nada, eu não sou ninguém. E aí eu vou tomar decisões precipitadas. Daqui a pouco você vai ver o pastor construindo uma torre aqui do lado. O pastor vai fazer uma casinha com bolinha ali na fachada da igreja. Eu falei, o pastor está doidão. O pastor está fazendo as coisas doidonas. Já está vendendo até banner na cantina. O nosso ponto de equilíbrio se chama Jesus. Cuidado com os conselhos. Cuidado com as sugestões. Vamos ter cuidado. Melhor coisa é a gente procurar, às vezes, aqueles que são os mais sábios. O que Amã não fez. Ele não foi procurar os sábios do rei. Foi? Foi. E os reis eram sempre cercados de muitos sábios, né? Pessoas inteligentes, estudiosos. Então, poxa, deixa eu procurar lá os sábios do rei para ver o que eu tenho que fazer. Não, ele não foi, não. Melhor coisa nessas horas é a gente pegar pessoas que são sábias e sentar com elas e ouvir o que elas têm a nos dizer, que elas têm a nos aconselhar, que às vezes vai ser aquela pessoa que vai chegar, meu filho, minha filha, lembra lá que a palavra de Deus diz isso, você vai... Aquilo vem igual a flecha de Obadias no teu coração, vem assim, né? E como alguém comentou lá no gabinete, pode vir alguma coisa boa de Obadias, né? Pode, e veio. É aquele momento que a gente para ouvir a sabedoria de Deus falar ao nosso coração. E a nossa vida retoma com a graça de Deus. Que o nosso fim não seja como o de Amã. Que as nossas decisões não nos levem a um final tão triste como esse. Eu não sei se você está para tomar decisões na sua vida. Se você está passando um momento de grande angústia, você não sabe o que fazer. A resposta é: espere em Deus. Consulte o Senhor. Dobre os seus joelhos. Leia a palavra. Seu pastor está aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para te julgar. Quer ver? Vou fazer uma pergunta. Depois você não precisa... Você está proibido de depois dizer, se alguém for te perguntar, qual foi o assunto que você tratou. Mas quem aqui já fez um gabinete com o pastor e tinha um certo medo, falou assim, poxa, eu vou no gabinete, o pastor vai me julgar, o pastor vai entender tudo errado, o pastor não vai saber me ajudar, ele não vai entender, mas aquele gabinete foi crucial na sua vida. Levanta a mão bem alto. Vocês estão proibidos de contar o assunto que conversaram comigo. Tá? Isso é sigilo de gabinete. Como eu não conto a ninguém, vocês estão proibidos também. Se alguém chegar, o que foi que tu foi falar com o pastor? Não te interessa. Não é da sua conta. Seu pastor está aqui para te ajudar também. Sou falho, mas sei que Deus me levantou para abençoar a sua vida. E vocês me abençoarem também quando eu preciso. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Jesus. Guarda o nosso coração, Senhor, de conselhos, de sugestões. Às vezes, pessoas que aparecem apenas sugestionando, apenas dando ideias. Deixa eu te dar uma ideia, Senhor, como aparecem pessoas assim. E como a gente tem que ter cuidado, porque essa sugestão, essa ideia, pode ser o fracasso da nossa vida.
Nos ajuda, Senhor, a identificar. E mesmo ouvindo esses conselhos e sugestões, não sejamos levados por um impulso a tomar decisões. Que a gente não saia por aí construindo forcas à torta e à direita. Que a gente não troque o conselho sábio por um jantar, um banquete real. Que nós sejamos, Senhor, tementes a Ti, que o Senhor transforme o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos fracos, pequeninos, limitados. O Senhor vê o antes, o agora, e o Senhor vê o depois, o futuro. O Senhor já sabe. A gente não consegue ver nada, Senhor. Nós não vemos aquilo que está oculto. Nós não vemos. Tem misericórdia de nós. Nós entregamos nessa noite a Ti as decisões que temos para tomar. Problemas e situações, Senhor, que estão na nossa vida e a gente ainda não sabe o que fazer e a gente está esperando uma palavra dos céus. Espírito Santo de Deus, fala com a gente. Fala aos nossos corações. Dirige a nossa vida. A gente está precisando do rumo certo, para não desagradar a Ti, para não Te desonrar, para não prejudicar outras pessoas, para não matar a fé de outra pessoa. Nós não queremos ser construidores de forcas, Senhor. Nós queremos ser abençoadores de vidas, pescadores de almas. Muito obrigado pela Tua palavra. Rendemos a Ti o nosso coração, a nossa vida. E perdoa-nos, Senhor, pelas forcas que já construímos. Nos perdoa, Senhor, porque certamente a gente já construiu alguma forca durante a nossa vida. Assassinamos pessoas na fé, na alegria, na paz. Roubamos daqueles corações, Senhor. E a gente estava achando que estava seguindo um bom caminho. Meu Deus, tem misericórdia da nossa vida. Nos perdoa, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Guarda, Senhor, cada mente, cada coração de conselhos ímpios, de sugestões carnais, de palavras malignas. Senhor, guarda cada um de nós, nossa mente e o nosso coração, que a Tua paz inunde o nosso ser, Senhor, para que possamos agradar a Ti. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém, amém. Eu vou descansar